investir em fazer, quando termina um projeto de pesquisa, fazer essa difusão, para não ficar muito parado no que é cumprir o requisito do financiador, fazer os artigos ou ficar numa dissertação, numa tese. Tanto esse projeto se chama o estudo das mini-redes inteligentes aplicadas a sistemas isolados, ou seja, sistemas off-grid, e também os sistemas interconectados. Na parte da manhã, praticamente, a gente vai apresentar coisas associadas diretamente com o projeto. Já no período da tarde, normalmente esses projetos, o que a gente tem desde quando se criou o INCT de Energias Renováveis e Eficiência Energética da Amazônia, que foi coordenado pelo professor Pinho, e aqui foi um laboratório associado, e a fotovoltaica da USC também foi laboratório associado, sempre está trabalhando com empresas, seja utilizando os equipamentos das empresas, seja adquirindo, seja em parceria, e sempre fazendo esses desenvolvimentos para as coisas serem utilizadas. Assim, no período da tarde, nós vamos ter 3 empresas, vai estar aqui a WEG, a Huawei e a PHB, que vão apresentar equipamentos e soluções e configurações associadas com esse conceito de aplicação em sistemas de mini-redes, em sistemas isolados, e também em sistemas interconectados. No período da tarde, então, a gente sempre também convida o que outros grupos estão fazendo no país, né? Então, o Fotovoltaica da USC também vai apresentar algumas coisas associadas, né, com o uso de baterias, né, segunda vida, etc. E também o nosso parceiro, né, que foi a sede do nosso NCT, que foi de 2009 a 2017, vai apresentar um pouco, né, as mini-redes em corrente contínua, que tem aplicação nos sistemas isolados. E também a gente sempre tem uma parceria internacional, assim, então nós estamos aqui, né, temos a satisfação de estar com o professor Samuel Williamson, da Universidade de Bristol, que vai também contar um pouco a experiência do que eles têm realizado e também a parceria que eles têm mantido, né, com a Universidade Federal do Pará. Outra coisa que eu gostaria de comentar, né, é que esse seminário, provavelmente nós vamos ter seminários de projetos, mas mesmo não terminando projetos, nos meses pares do ano 2025, aqui o IEE, junto com o Serviço Técnico de Sistemas Fotovoltaicos, realizará seminários. Isso está no escopo dos 30 anos do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos, que está cumprindo este ano. Tá? Então, para nós, assim, é bem interessante o que está acontecendo. Nós estamos aqui com o professor Adrien, que nos anos 70 fez os primeiros módulos fabricados no Brasil, apoiou a indústria naquela época. Temos aí o coordenador do INCT, que eu comentei, o professor Pinho, são 29 anos de interação, né? E aqui o professor Ricardo Ritter, né, que foi o grande parceiro quando se falava, né, os telhados solares para o Brasil, muito antes da resolução. Então, isso não é olhar o retrovisor, é importante, mas a gente segue, né, atuante e com muitos outros problemas muito maiores do que a gente tinha antes. Antes era uma coisa que não acreditavam que a coisa ia acontecer, mas agora nós temos uma realidade que é um problema que afeta, né, toda a sociedade e das dimensões e nas proporções que vão utilizar o recurso solar, vai exigir muito, tanto da universidade, das empresas, para que a gente tenha uma inserção segura e como a gente espera, né? Sobretudo, né, voltar outra vez. Esse seminário também tem uma nostalgia, né, para ver para frente, porque quando a gente estava nos anos 80, 90, a gente usava o solar fotovoltaico para a eletrificação rural, porque era muito caro. Quando começou toda a coisa que, acho que eu, o senhor Ricardo, várias viagens para Brasília, até sair a resolução, aí começou a geração distribuída. Então, hoje, a geração distribuída se paga em 2, 3 anos, 4 anos, dependendo do local, mas o nosso índice de eletrificação rural segue
não resolvemos esse problema. Então, também essas mini-redes aplicadas a sistemas isolados, eu acho que abre um leque de trabalho, né, dentro das empresas e também na regulamentação, né. Nós temos, né, várias resoluções da ANEEL, temos lei e tudo, mas abre um espaço importante, sobretudo com a redução dos custos de armazenamento eletroquímico. Dito isso, muito obrigado por vocês. Isso aqui, teremos aí uma tarde e uma manhã de interação e um retorno, talvez, às atividades presenciais e a interação entre os grupos. Entre os grupos também quero mencionar aqui o Senai, o Instituto Senai está aqui presente, com 8 participantes, né, que faz parte aí de uma rede que está tentando construir para enfrentar as próximas décadas com a utilização do recurso solar no nosso país. Bom, passo a palavra à nossa presidente da Associação Brasileira de Energia Solar para fazer sua manifestação. Obrigada, professor Ziles. Obrigada pelo convite de estar aqui. Parabéns por esse evento. A ABENS, tem vários diretores aqui, né? Associação Brasileira de Energia Solar. Ela tem essa função de apoiar os pesquisadores do Brasil que são do setor. O IE sempre apoiou muito a ABENS na nossa história, está muito entrelaçada aqui com a estrutura do IE, então a gente fica muito feliz de estar aqui participando. Mas esse evento, acho que tem tudo a ver com a missão da ABENS em si, que é trazer resultados da pesquisa, coisas dos pesquisadores, para serem utilizados na indústria, né? A gente tem aqui a participação de várias empresas, e eu acho que é muito orgulho para financiamentos como o CNPq, que foram investidos em pesquisas aqui, podendo estar sendo apresentados para a indústria e, de fato, sendo usados. É uma honra estar aqui entre professores heróis desse tempo, desse tema, né? Alguns desses professores, né, professor Ricardo, professor Pinho, professor Ziles, estão trabalhando com mini-redes há muitos anos, há décadas, na época que isso se falava de sistemas pequenos. E acredito que esse ano vai ser muito especial para o Brasil, porque a gente vai ter, de fato, com os leilões que estão por aí, grandes mini-redes sendo construídas de maneira sustentável para a descarbonização dos sistemas isolados. Então, mostra muito como que todo o trabalho que, às vezes, a gente pensa que a gente está dentro de um laboratório fazendo alguma pesquisa, parece que é uma coisa de formiguinha, parece que a gente está trabalhando com algo que não vai ser aplicado. E, hoje, de fato, esse ano, a gente vai ver vários resultados do árduo trabalho para os últimos anos. Então, acho que esse seminário aqui tem todo o potencial para trazer muitos resultados ainda para os próximos anos. Então, tem um papel muito importante. Uma coisa muito importante também é que a gente não ficar discutindo só o detalhezinho do fotovoltaico, que a gente, às vezes, tem que estudar no nosso dia a dia, mas pensar em soluções reais que vão ser aplicadas. Dito isso, quero convidar vocês todos. A gente está organizando esse ano de COP, que acho que todos esses temas de mini-redes, descarbonização, principalmente dos sistemas da Amazônia, estão sendo muito falados esse ano. Em razão do ano de COP e de diversos outros fatores, a ABENS está organizando, junto com a International Solar Energy Society, a Associação Internacional de Energia Solar, um congresso que vai acontecer em novembro, chamado SWC, Solar World Congress. E o nosso objetivo é justamente continuar essa discussão. Acho que a gente pode considerar isso aqui um pré-evento do SWC, da gente não pensar só nas nossas soluções particulares para pequenas coisas, que são muito importantes, causam o avanço na energia solar, como um todo, nas tecnologias renováveis, mas pensar nas soluções que, de fato, vão trabalhar na descarbonização da nossa matriz energética. Então, em novembro, dos dias 4 às 7 de novembro, a gente vai ter o evento SWC. Quero convidar todos a participar, dar uma pesquisada. As submissões são até o final de abril, depois a gente vai discutir um pouco mais e a gente fica disponível para falar um pouco mais sobre ele, quem quiser conversar comigo depois. É isso, muito obrigada novamente pelo convite. Obrigado. Então, nosso diretor do Instituto de Energia e Ambiente, por favor. Bom, bom dia a todos. Bom dia para aqueles também, aqueles que chegaram de viagem agora de manhã. Espero que não durmam durante a apresentação de hoje. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui no Instituto de Energia e Ambiente, né? É um instituto diferenciado dentro da USP, né? E esse projeto, né, coordenado pelo professor Ziles, né, e aqui apoiado pela ABENS, né, a professora Aline, presidente,
é de extrema importância, né, em várias formas. Primeiro, fica muito claro que a universidade ela está desenvolvendo pesquisa, e essa pesquisa está sendo utilizada pela iniciativa privada. Quer dizer, ela está imediatamente sendo transferida, né, para a sociedade. E isso é o que nós precisamos fazer hoje, né, na maior parte das pesquisas que nós desenvolvemos, né, já está sendo exigido por diversas fontes, né, as nossas pós-graduações, né, a CAPES tem exigido exatamente isso, que as pesquisas tenham essa complementação, né, que elas possam ser imediatamente utilizadas pela sociedade. Particularmente, né, esse projeto, né, ele vem de encontro, né, ou ao encontro, de um momento muito importante. Veja, mini-redes inteligentes, mas, na verdade, o tema é energia. E a energia é o que nós estamos discutindo hoje nas suas diversas formas. A professora Aline comentou da COP, né, e a COP, na verdade, é uma discussão daquilo que está ocorrendo, né, tudo bem que tem toda uma parte política dentro da COP, mas ela tenta discutir e alertar, né, a população mundial de que nós estamos passando por uma emergência climática, né, e para minimizar isso, nós temos que mitigar as emissões, e para isso nós precisamos ter fontes renováveis de energia. Então, quando a gente pensa no avanço tecnológico e na recente demanda por fontes de energia sustentáveis, o desenvolvimento das mini-redes inteligentes é fundamental, né? Inclusive, isso está muito ligado, né, na implementação de tecnologias avançadas. Vocês vão estar discutindo automação, armazenamento de energia, controle em tempo real e inteligência artificial dentro desse contexto, né, do uso da energia e da importância das mini-redes, inclusive quando a gente pensa nos sistemas isolados e naqueles interconectados. Então, esse é um evento extremamente importante, né? Eu espero que vocês consigam aproveitar isso. Eu tenho certeza de que os resultados que vão sair, né, desse projeto, né, vão ter uma utilização muito importante para a sociedade. Portanto, sejam bem-vindos, tenham um dia muito frutífero, né, e, se precisarem de alguma coisa, vou estar aqui no entorno. Tá? Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, nós vamos começar a nossa programação, e antes de começar a programação, eu vou passar a moderação para o professor João Tavares Pinho, que foi o coordenador técnico desse projeto. Então, eu formalmente figurei como coordenador do projeto, mas a gente também, em todas as atividades que a gente tem parcerias e junta esforços. Eu também gostaria de mencionar, como eu falei da programação, queria agradecer a presença dos parceiros, as empresas que vão estar no início da tarde no painel, que são soluções, equipamentos e configurações para aplicações e rede inteligente on-grid e off-grid, né? O nosso companheiro de muitos anos, Levi Santos Cidral Júnior, da VEG, né? Parceiro desde muito antes da 482, né? Tanto com o nosso grupo como o grupo fotovoltaica da USFC, o engenheiro Ivan Sartori e o Dr. Ricardo Figueiredo, da PHB Solar, ou PHB Eletrônica, também muito antes, a PHB da 482 já frequentava aqui as nossas instalações, e também a Huawei, né, aqui representada pelo Dr. Roberto Valer, que é egresso do nosso grupo, que também representa uma interação da academia, né, com o setor empresarial. Deixo agora, né, a coordenação dos trabalhos da manhã com o professor João Tavares Pinho. Bom dia a todos. Então, após essa abertura aí, essa introdução, vamos iniciar as sessões técnicas. A primeira sessão do dia conta com 3 palestras, tá? A primeira palestra do professor Dr. Marcelo Pinho Almeida, daqui do IEE-USP. A segunda, do Dr. Pedro Ferreira Torres, que trabalhou neste projeto aqui e defendeu sua tese de doutorado com muito sucesso ontem à tarde, né? Meu orientando.
E a última palestra, mas não menos importante, do professor Dr. Gilberto Figueiredo Pinto Filho, da Universidade Federal Fluminense, que também nosso parceiro neste projeto, vão fazer as suas apresentações. Os palestrantes terão entre 20 e 25 minutos, no máximo, para as suas apresentações, e no final nós teremos entre 5 a 10 minutos, no final de cada apresentação teremos entre 5 a 10 minutos para perguntas, questionamentos, etc. Então, sem mais delongas, chamamos aqui o professor Dr. Marcelo Pinho Almeida, né, que também participou do projeto, para fazer sua apresentação. Fique à vontade, Marcelo. Vou botar o cronômetro aqui para mim. O cronômetro está muito certo. Bom dia. Só checar de novo. Está funcionando? Bom dia, bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Opa, quebrando aqui as coisas. Bom, eu vou iniciar essa primeira sessão aqui do nosso seminário falando um pouquinho sobre mini-redes inteligentes, tá, com foco em desafios, né, e oportunidades que a gente observa com essa solução. Então, rapidamente, a ideia não é ficar dando muitas definições, tá? Mas só para ajudar depois a construir o que a gente vai conversar, fazer uma diferenciação rápida, né, entre o que a gente chama, né, de sistema elétrico de potência, né, onde a gente tem aquele clássico, geração, transmissão, distribuição, né, a carga no final. E, basicamente, a gente tem essa configuração, né, onde a gente tem uma linha, né, como se fosse uma linha contínua, né, claro que tem diferentes tensões, mas a gente sempre tem, no clássico, né, na configuração clássica de sistema elétrico, essa linha contínua onde a gente vai pendurando as coisas, tá? Normalmente se pendura a carga, tá? E agora mais recentemente, né, algumas décadas, tá? Se começou a pendurar também, além de cargas, né, elementos de geração e agora sim, mais recentemente, também elementos de armazenamento de energia, tá? Mas a gente sempre tem esse perfil, né? Você tem a geração num ponto, vai ter essa linha, né, passando desde a geração, na linha de transmissão, distribuição e chegando num ponto final. Ao contrário do que é o conceito, né, de mini-rede. Tá? No conceito de mini-rede, a gente não precisa, né, dessa divisão clássica entre geração, transmissão e distribuição. A gente precisa, né, de cargas e recursos energéticos distribuídos, né, que são armazenamento de energia, geração fotovoltaica, geração eólica, PCH, veículos elétricos, tá? Todos esses elementos juntos, tá? Normalmente eles formam um ambiente elétrico bem definido, e, pelo nome, né, mini-rede, não se espera que seja algo muito grande, tá? Como, por exemplo, o Sistema Nacional aqui do Brasil. E outro ponto importante é que esse sistema ele consegue operar ilhado, tá? Então, não necessariamente a gente tem mais esse conceito de ter uma linha principal, né? Eventualmente você vai ter, em alguns casos, na maioria dos casos, talvez uma linha principal, mas não é necessário, né? Você tem a figura ali de barramentos, onde você conecta os elementos da mini-rede. Tá? Então, aqui um diagrama clássico de uma mini-rede, tá? Eu não vou também entrar em detalhes, a apresentação seguinte do Pedro vai ser mais focada um pouco nessas configurações de mini-rede. Mas uma coisa interessante que a gente observa é que na mini-rede é muito comum a existência de eletrônica de potência, tá? De conversores eletrônicos, inversores, retificadores, inversores bidirecionais. Tá? A mini-rede também pode ser conectada numa rede principal, digamos assim, tá? Desde que, claro, ela possa também trabalhar de forma ilhada. Tá? E a gente está falando aqui, mais especificamente, de mini-redes inteligentes. Tá? Então, a diferença principal de uma mini-rede para uma mini-rede inteligente é que, numa mini-rede inteligente, a gente sempre incorpora medição, né, controle, atuação de um controlador central, né, de um agente central, e, normalmente, um computador que faz muita coisa de forma automática. Tá?
E começando a falar um pouco, né, dos desafios e oportunidades, tá? A gente tem aqui medição, tem controle, tem comunicação, tem eletrônica, tá? Então, tudo isso, de fato, é um desafio, tá? De você ter todos esses componentes trabalhando da forma adequada, tá? E fazendo funções cada vez mais complexas. E, por outro lado, isso também é uma oportunidade, tá? Principalmente a gente aqui na academia, tá? E nas empresas também, nos departamentos, né, de engenharia das empresas, de projetar esses componentes, né, esse hardware, o software, as estratégias todas de controle, né? Aqui, rapidamente, um panorama internacional das mini-redes, só para se ter uma ideia um pouco também do volume, né, que hoje são as mini-redes no mundo. Em 2024, se investiu, segundo essa fonte que eu peguei aqui, mais de 12 bilhões de dólares, tá, em mini-redes. Eu peguei várias referências diferentes, os números não são iguais. Tem número, inclusive, que em 2024 passaria dos 20 bilhões de dólares, tá? Então, eu peguei uma referência ali mais na média dos números, tá? Mas, enfim, 12 bilhões, 20 bilhões é uma quantidade significativa, né, de dinheiro que está sendo investido em mini-rede, com previsão de aumento para 2025. Tá? Outra coisa interessante também é a distribuição dessas mini-redes nesses setores aqui. Tá? Muito interessante é que mais ou menos 1/3 está na parte educacional, né? Então, são institutos de pesquisa, universidades, tá? Que constroem as mini-redes, muito para fazer justamente esse desenvolvimento. Então, se investe bastante dinheiro em centros de pesquisa, em universidades, né? Na construção de mini-redes no mundo. E o segundo maior investimento são em áreas remotas, né? Que é de se esperar, né? Pela aplicação mais tradicional das mini-redes. Depois vem a utilização conectada à rede, né, que está crescendo bastante, e outras utilizações adicionais. Então, falar um pouquinho da aplicação de mini-redes isoladas. Tá? Esse aqui, 2 exemplos, tá? São 2 exemplos no Amazonas. São as aplicações mais clássicas, digamos assim, de uma mini-rede, né, que é para atender sistemas isolados. Então, 2 comunidades, né, pequenas, atendidas com mini-redes isoladas. Tá? Uma coisa interessante também de destacar, eu já vi em alguns lugares pessoas falando, até em reportagens, muita gente colocando o atendimento de locais isolados, comunidades isoladas, tá, como uma solução nova, digamos assim, né? Alguém agora, né, descobriu que você pega fotovoltaico e bateria, você consegue colocar numa comunidade isolada e alimentar. E é uma aplicação, né, décadas já, acho que já foi comentado aqui anteriormente, né, na mesa de abertura, né, são décadas e décadas de experiência com sistemas isolados. E aqui uma mini-rede mais moderna. Tá? Essa aqui é no Emirados Árabes. Tá? É um sistema de 400 megawatt pico de fotovoltaico e um sistema de armazenamento de 1,3 gigawatt-hora. Né? A ideia aqui é que isso alimente uma cidade exclusivamente, né, pela mini-rede com geração fotovoltaica. Tá? Inclusive, aqui os equipamentos são de uma empresa parceira, né, que vai fazer aqui depois a apresentação, são da Huawei. E quais são, né, os desafios e oportunidades, né, os principais, né, que a gente pode ter nesse nicho, né, das mini-redes isoladas? Tá? Primeiro que uma mini-rede isolada, normalmente, ela... bom, essa aqui não, tá? Mas é muito normal, principalmente mini-redes em sistemas isolados, assim, menores, que tenha, por exemplo, um gerador diesel, às vezes como backup, às vezes até como geração principal, e o fotovoltaico é um complemento, né, para economizar diesel. E a ideia, eu acho que foi, inclusive a Aline comentou agora há pouco, né, um desafio é fazer a descarbonização desses sistemas. Né? Seria tirar, né, esse diesel daí. E isso envolve, né, estudos, né, como você vai tirar esse diesel para garantir confiabilidade. Normalmente o diesel está aí para garantir confiabilidade, né? Outro desafio é a inserção de novas tecnologias de armazenamento. Tradicionalmente se utilizava baterias de chumbo ácido, agora já se utiliza bastante de íons de lítio, né? Mas você tem outras tecnologias, por exemplo, hidrogênio, que poderiam ser utilizadas. Tá? A transição para mini-redes inteligentes.
muitas mini-redes não são inteligentes, tem medição, né, tem monitoramento, mas não tem toda a parte de controle, automação, né, atuação automática. Então, é importante tentar levar as mini-redes para o mundo, né, das mini-redes inteligentes. O custo, tá, dessas mini-redes, que ainda é mais elevado, claro, do que atender diretamente com, por exemplo, aqui no Brasil, com o SIM, né? E também desafios de regulamentação. Eu não vou entrar em detalhes, porque também a gente vai ter, na sequência, uma apresentação voltada exclusivamente para a regulamentação. E esses desafios geram uma série de oportunidades. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma demanda grande por atender sistemas isolados. Tá? São 175 aqui no Brasil, um no Nordeste e o restante todos na Amazônia, tá? Atendendo aí quase 2,6 milhões de pessoas. Então, tem bastante espaço, né? E isso aqui os oficiais, digamos assim, mas tem muita comunidade pequena que não está nesses números aqui, tipo essas que a gente viu agora há pouco, né? Provavelmente não estão nesses números. E toda uma parte da academia, né, e também do desenvolvimento de engenharia, né, de empresas, que são as soluções e a pesquisa, né, de métodos, né, de controle, de software, desenvolvimento de hardware também. Eventualmente também a pesquisa aí com as mini-redes CC, né, você não precisa necessariamente passar para a corrente alternada, tá? E principalmente oportunidades na área rural, né? Inclusive fazendas ou coisas do gênero que às vezes até tem acesso à rede do Sistema Interligado Nacional, mas que em alguns casos se beneficiaria de uma mini-rede isolada em alguns pontos. E também a gente tem as mini-redes conectadas, tá? Então, aqui tem um diagrama que mostra como hoje a gente tem esse conceito, né, das mini-redes conectadas. A gente continua tendo esse, digamos assim, esse elo central aqui, né, essa linha central, que seria a nossa rede, né, tradicional, digamos assim. E nessa rede você consegue, né, conectar geração distribuída, consegue conectar armazenamento, também consegue conectar uma mini-rede, tá? Seria aqui a rede tradicional, né? E aqui 3 exemplos de mini-redes conectadas a essa rede principal, tá? A mini-rede pode ser uma grande indústria, por exemplo, tá? Que consegue se desconectar na rede, às vezes tem vários prédios e tal, e funciona, né, de fato, como se fosse uma mini-rede. Pode ser um prédio, né, um condomínio, e também que está ganhando bastante destaque, né, que seria esse círculo aqui mais de cima, tá? Seriam em redes comunitárias, tá? Onde vários consumidores, normalmente residenciais, se unem, tá? Para formar uma mini-rede e conseguir aí algumas vantagens, tá? Então, de desafios, né, que se observa nesse tipo de configuração, tá? Eventuais conflitos de interesse, tá? Porque a gente tem ainda essa figura da rede, né? Então vai ter uma distribuidora aí, eventualmente. Então, normalmente, quem está na mini-rede olha, claro, para o seu benefício, né, interno na mini-rede, como vai gerir a mini-rede para ter o seu benefício, tá? Então, olha de dentro para fora, né? E a distribuidora também olha, mas ela olha no sentido oposto, né? Ela olha como essa mini-rede poderia, né, beneficiar ela, ou qual é o impacto dessa mini-rede no sistema. Então, ela olha do sistema para a mini-rede. Eventualmente, isso pode gerar alguns conflitos de interesse, tá? Alguns técnicos, mas a maioria poderia ser resolvido, né, com questões regulatórias, que seria esse último ponto aqui também do desafio, que também é um desafio regulatório. Outro desafio seria a transição disso aqui para um conceito, né, de cidade inteligente, né, de Smart City, onde você meio que levaria esse conceito da mini-rede inteligente mais para um nível maior, tá? Aí, obviamente, você não vai ter uma mini-rede, né, senão seria uma mini-rede inteligente. Você vai ter várias mini-redes, você vai ter pessoas que não estão em mini-rede, consumidores, né, que não estão em mini-rede, vai ter a distribuidora, né, então aí você cria esse conceito mais abrangente, que seria o de cidade inteligente. E é claro que outro desafio para isso tudo é o custo de implementação, tá? E, claro, todos esses desafios geram oportunidades, tá? A própria tecnologia poderia reduzir custos operacionais, tanto para a rede como para a mini-rede, melhorar a eficiência energética, aumento de confiabilidade de fornecimento, tá? A mini-rede pode dar suporte à rede principal. Você tem esse conceito das mini-redes comunitárias, tá? E, novamente, aqui para a academia, para a engenharia, né, o desenvolvimento de soluções, né, métodos, software e hardware. E
Indo talvez um pouco além, né, desse conceito, onde você ainda tem a figura aí da rede principal, né, essa aqui do meio, e a mini-rede conectada a uma rede principal, tá? Eventualmente se pode chegar em um conceito talvez mais avançado, assim, mais para frente, né? Que seria um conceito, né, onde você de fato consegue integrar as mini-redes diretamente, né, sem precisar desse intermediário que seria a rede principal. E aí você pode criar, né, uma cidade, por exemplo, um local mais habitado, tá? Você pode criar várias mini-redes e elas entre si vão se conectar, né, vão conversar entre si. Você pode ter aí fluxos, né, de potência entre essas mini-redes, tá? Eventualmente vai precisar continuar existindo essa figura, né, da rede tradicional, porque, enfim, isso aqui é uma cidade, você vai ter uma área aberta aí, campo, alguma coisa, você não vai conseguir juntar, né, mini-redes infinitamente entre todas as cidades, por exemplo. Então, vai continuar necessitando, né, de uma rede convencional para fazer essa interligação, tá? Claro que aqui os desafios seriam enormes, né, para construir esse tipo de configuração, tá? Mas, novamente, vem aquelas oportunidades, né, principalmente para a gente aqui que trabalha com pesquisa. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. E nós temos agora dois ajudantes aqui, vamos ajudar com os microfones. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para aproveitar aqui a experiência do Marcelo, a apresentação dele. Mas todo mundo me ouve sem precisar estar no microfone. Então, alguma pergunta? Ah, não está ouvindo? Opa! Tampinha do microfone. Bom, então, desculpem, eu achei que estavam me ouvindo, mas o professor Zilli já me puxou a orelha. As perguntas estão abertas aqui, os comentários para aproveitar aí a palestra e a experiência do Marcelo. Pois não. Por favor, se identifique, tá? O nome e a empresa ou a instituição. Bom dia. Levi, da VEG. Eu gostaria de perguntar como é que tu enxerga o cenário regulatório para esse tipo de solução, né, para mini-redes, o que se discute em relação à implementação delas ao nível normativo. Obrigado. Bom, eu vou falar bem rapidinho, porque a próxima apresentação vai ser voltada especificamente para a parte regulatória. Tá? Bom, a minha visão é que hoje, como está agora, nesse exato momento, a regulação ainda está bem fraca, ainda falta definir muita coisa na regulamentação. Tá? E na parte normativa, não sei se você quis fazer a diferença, né? Então, tem a regulamentação, né? Que é a parte de lei, resolução normativa, né? Que realmente ainda falta complementar muito, e a parte normativa, que seria, por exemplo, normas técnicas, tá? Também precisa bastante coisa. A norma técnica, pelo menos aqui no Brasil, ela está muito voltada para a conexão, por exemplo, de fotovoltaico, né? Coisa simples, né? Armazenamento, mas quando você junta tudo e faz uma mini-rede, ainda não tem normalização para isso. Eu gostaria de complementar com um comentário, inclusive, isso que você falou, eu iria fazer, caso você não tivesse feito, que uma das coisas mais importantes, um dos desafios mais importantes que ele botou ali, e comentou apenas um pouco, é justamente a regulamentação. A regulamentação tem colocado sempre entraves em todas as tecnologias que nós temos desenvolvido na área de energias renováveis. Isso a gente vem falando, eu cheguei uma época aí por volta quando fizeram a primeira regulamentação, a 482, e depois fizeram a 493, que é uma tristeza essa regulamentação. Eu cheguei a ser persona não grata na ANEEL por criticar isso em várias apresentações, várias palestras que eu fiz. Sempre vem a reboque, sempre vem atrás, sempre vem com 2, 3, 4 anos, às vezes até mais, como esse caso aí, mais de 10 anos, 15 anos de atraso. Então, infelizmente, é um caso que a gente precisa realmente bater na tecla. Todo mundo,
instituições acadêmicas, empresas, todo mundo tem que bater, órgãos governamentais também tem que bater em cima da regulamentação. Mais alguma coisa? Bom, então, agradecemos novamente ao Marcelo aí pela apresentação. E vamos chamar o próximo apresentador, né, que é o doutor Pedro Ferreira Torres, nosso mais jovem recém-doutor aqui do IEE. Então, Pedro, fique à vontade aí. Bom dia. Bom dia, todo mundo consegue me ouvir bem? Tá. Bom, o título da apresentação é Mini-redes inteligentes híbridas, CA/CC não isoladas. E, basicamente, eu dividi a apresentação em duas partes. Tá? Primeiro, o Marcelo já conceitou bastante o conceito de mini-redes. A gente vai conceituar um pouco melhor essa questão das mini-redes híbridas, mini-redes inteligentes e a divisão entre isolado e não isolado. E depois eu vou apresentar alguns resultados, digamos assim, um pouco mais técnicos, associados ao potencial de aplicação desse tipo de sistema aqui no Brasil, esse tipo de sistema de mini-redes não isoladas. Tá? Bom, então, mini-redes, o Marcelo já deixou bem claro, acho que para todo mundo, o que são mini-redes. Tá? Você pode ter sistemas conectados a rede de distribuição convencionais, você pode ter sistemas em localidades isoladas. Um outro fato importante, que geralmente, quando nós vemos esses diagramas de mini-redes, você vai ter sistemas fotovoltaicos associados a sistemas de armazenamento, mas acho que nós podemos manter a nossa mente aberta também. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ter mini-redes associadas a outros tipos de fontes, por exemplo, usinas a biogás, enfim. Você tem uma certa flexibilidade no que você vai estar considerando como a sua fonte despachável da sua mini-rede. Tá? Bom, então, essa parte eu vou passar bem rápido. Outro fator que, na minha opinião, eu considero como o principal drive da implementação de mini-redes em sistemas não isolados são dois fatores, basicamente. O aumento de confiabilidade e a resiliência do sistema. É claro que existem muitas outras oportunidades, como o Marcelo bem comentou, associada à integração de mini-rede, mas, ao meu ver, esses são os dois principais fatores que vão ser os motivadores para a difusão desse tipo de sistema aqui no Brasil. Bom, então, rapidamente passando por uma definição um pouco mais abrangente, você precisa ter basicamente 3 blocos para você estar considerando que aquele sistema é uma mini-rede. Tá? Você tem que ter fronteiras elétricas claramente definidas na sua rede, você tem que ter recursos energéticos locais e capacidade de operação autônoma. Bom, agora passando para o conceito de mini-redes inteligentes. Tá? O que é ser inteligente em se tratando de mini-rede? Então, eu trouxe aqui um exemplo de inteligência que nós podemos aplicar tanto para a nossa vida, digamos assim, como pessoa, e que também nós podemos estar aplicando num conceito a nível de sistema. Eu acredito que ontem alguns de vocês receberam essa mensagem no celular. Essa mensagem, na verdade, eu recebi há 2 semanas atrás, foi dia 24 de janeiro, onde nós tivemos uma chuva muito forte aqui em São Paulo. E essa mensagem aqui, basicamente, é um aviso da Defesa Civil para você se preparar. Bom, sabendo como as coisas são, por exemplo, onde eu moro, uma coisa que eu vou fazer é carregar meu celular, porque provavelmente vai faltar energia. Também vou tomar um banho, aproveitar o chuveiro elétrico
porque pode ser que eu fique sem poder tomar banho quente caso eu não tome banho antes de ocorrer a falta de energia. E também vou procurar a vela onde ela está escondida na gaveta. Bom, esse é um exemplo de um ser humano, digamos assim, inteligente. Ele se prepara, ele recebe um estímulo externo e se prepara para o que pode vir a ocorrer. Bom, a mesma coisa pode ser aplicada a uma mini-rede ou ao seu sistema de controle, né? Então, você pode ter um computador central, um controlador, que consegue receber esse tipo de aviso, por exemplo, da Defesa Civil ou, sei lá, qualquer outro tipo de monitoramento, que vai atuar sobre o seu equipamento, por exemplo, sobre um banco de baterias, um sistema de armazenamento. Além disso, esse controlador também pode estar associado a, por exemplo, um programa de resposta da demanda, tá? Onde você, eventualmente, pode prever a necessidade de operação ilhada no curto prazo, devido a uma tempestade que se aproxima, e, eventualmente, contar com a ajuda dos consumidores ou consumidores internos à mini-rede, para que você tenha uma extensão da autonomia da sua capacidade energética local, de modo a garantir o suprimento energético durante a operação ilhada. Tá? Bom, mas a título de, na prática, como é que isso funcionaria, no laboratório nós temos uma certa controlabilidade sobre alguns recursos energéticos que nós temos por lá, mas, basicamente, do ponto de vista prático, uma mini-rede inteligente ela é caracterizada pela capacidade de medição e monitoração, capacidade de medição e monitoração, capacidade de processamento desses dados que você está medindo e monitorando, a capacidade de atuação sobre as cargas ou sobre os seus recursos energéticos. Tá? Então, essa é só apenas a título de exemplo, essa é uma interface do sistema de mini-rede que nós temos lá no laboratório, onde você consegue ter uma visão geral dos principais parâmetros de tensão e corrente dos subsistemas, e, eventualmente, você consegue parametrizar os equipamentos de modo a atender os seus requisitos de operação. Bom, passando agora para a parte de mini-redes inteligentes híbridas, esse é um conceito um pouco mais, talvez, ainda não tão claro para muitas pessoas, mas que seria a adoção de sistemas de distribuição em corrente contínua. Então, o sistema de distribuição em corrente alternada já está bastante claro, já é o que nós temos por garantido, mas também existe essa possibilidade de suprimento em corrente contínua, motivado principalmente por dois aspectos. Perdão. O aumento de eficiência, o ganho de eficiência e a modularidade do sistema. O professor Wilson, acredito, vai estar trazendo uma palestra mais específica sobre sistemas de corrente contínua, mas a ideia aqui das mini-redes híbridas é que você pode ter em um mesmo sistema tanto fontes como cargas mais adequadas para a operação em corrente alternada e a operação em corrente contínua, como é o caso que nós temos também lá no laboratório. De modo que você consegue aproveitar as características intrínsecas dos seus recursos energéticos locais de maneira muito mais eficiente. Bom, o último aspecto, antes da gente passar para a avaliação um pouco mais prática, é o conceito das mini-redes não isoladas. Tá? Não necessariamente, quando você está tratando de uma mini-rede não isolada, você vai ter que estar operando em um grande centro urbano. Tá? Então, aqui eu trouxe dois exemplos de sistemas de distribuição reais aqui do Brasil, lá do estado do Pará, onde você pode estar integrando sistemas não isolados. Tá? Então, esse lado daqui, nós temos um sistema de grande porte, que fica na própria cidade de Belém, e aí eu acho que é aquilo que a gente concebe, tem de maneira mais clara como uma aplicação não isolada. Mas você pode também ter sistemas de menor porte, por exemplo, isso daqui é uma ilha
bastante afastada, no estado do Pará, que não está conectada ao SIM, ao Sistema Interligado Nacional, mas você tem um sistema de distribuição convencional atendido pela Equatorial, que é a concessionária do Pará. Nesse tipo de sistema, você pode ter a integração de mini-rede e você vai estar tendo, sim, um sistema não isolado. Tá? Então, é só para deixar esse conceito um pouco mais claro nas nossas cabeças. Bom, então, por que pensar na integração de mini-redes? Eu falei que, na minha opinião, o principal drive, o principal fator motivador é o aumento de confiabilidade. Esses dois gráficos aqui, eles mostram os indicadores DEC e FEC, que são as principais métricas de confiabilidade utilizadas aqui no Brasil, de confiabilidade do serviço de distribuição. Tá? Bom, se a gente olhar uma olhada rápida, a gente percebe que tanto o DEC, que indica a duração equivalente das interrupções, quanto o FEC, que indica o número de interrupções equivalente ao longo do ano, eles vêm diminuindo de maneira consistente nos últimos anos. Tá? Ainda mais se a gente comparar com essa linha preta aqui, tanto para a DEC quanto para a FEC, que indica o limite estabelecido pela ANEEL, a gente percebe que as distribuidoras, de maneira geral, aqui eu estou trazendo a média a nível nacional, vem tendo um bom desempenho. Mas olhar de maneira geral, você vai estar esquecendo de olhar de maneira particular. Então, por exemplo, aqui no estado do Pará, você divide a sua área de concessão em conjuntos de cargas. Tá? Então, eu estou trazendo aqui o estado do Pará como exemplo, mas isso é aplicável a qualquer área de concessão. Então, no estado do Pará, nós temos 145 conjuntos de carga, e esse gráfico de caixa aqui ele está mostrando o resultado de DEC nos últimos anos para cada um desses conjuntos de carga. E o que a gente percebe é que, tudo bem, nós temos aqui uma quantidade significativa de conjuntos que estão próximos àquela média nacional, mas você tem ainda uma quantidade bastante grande de conjuntos com DEC acima com valores bastante elevados, que podem chegar aqui passar das 80 a 90 horas de interrupção por ano, o que está bastante aquém dos limites estabelecidos pela ANEEL. Bom, e aí vem a segunda pergunta: onde integrar mini-redes, tratando especificamente de sistemas não isolados? Então, como eu mostrei anteriormente, não é porque você está numa ilha, de certa forma, bastante afastada e não interligada ao sistema interligado nacional, que esse sistema não vai ser não isolado. Tá? Então, eu estou trazendo um exemplo de uma ilha chamada município de Bagre, no estado do Pará também, onde eles têm bastante problema de confiabilidade. Tá? Eu escolhi esse exemplo porque é um exemplo bastante característico. Você tem aqui o DEC para a ilha de Bagre, nos últimos 5 anos, e você percebe que, desses 5 anos que eu estou mostrando, em 4 deles eles tiveram problema de transgressão de indicador DEC. Tá? Bom, considerando como exemplo 2022, eles tiveram um DEC de 29,96 horas, e o DEC limite era de 22 horas. Então, eles precisariam, para estar adequados ao que a ANEEL estabelece, de uma redução de quase 8 horas de nível de DEC. Bom, como é que um sistema, a integração de mini-redes, pode estar ajudando a alcançar esse objetivo? Bom, isso aqui, na verdade, é só um diagraminha para a gente ter uma ideia, ficar um pouco mais claro. Eu tenho meu sistema, meu alimentador aqui de média tensão, tá? Eu tenho a subestação principal aqui de Bagre, e eu tenho um conjunto de cargas na média tensão, um conjunto de cargas na baixa tensão, e eu divido a minha rede, usualmente, em blocos que estão associados aos dispositivos de seccionamento e proteção, sendo a nossa rede usualmente radial. Bom, eu posso estar avaliando a integração de mini-redes a partir do que eu estou chamando aqui de recurso formador da mini-rede. Tá? Que pode ser tanto uma fonte fotovoltaica associada a um sistema de armazenamento, uma pequena
um gerador a diesel, enfim, uma geração que eu tenha capacidade de regulação de tensão e frequência. Eu posso ter esse recurso conectado na baixa tensão. Se eu conectar aqui nesse ponto, a minha mini-rede vai abranger essas cargas aqui. Então, eventualmente, se eu tiver um problema na média tensão, eu consigo operar isolado. Se eu conectar a mini-rede aqui, eu não vou estar melhorando a confiabilidade desse sistema e desses demais sistemas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, essa questão topológica. A mesma coisa aqui no ponto B. E, eventualmente, eu também posso ter uma mini-rede associada a um sistema de média tensão, onde eu vou estar abrangindo um conjunto maior de cargas, mas eu também vou estar necessitando de um recurso formador da mini-rede de maior capacidade. Bom, nós desenvolvemos, como parte desse trabalho de pesquisa, uma metodologia para fazer essa avaliação de onde integrar mini-redes, tá? Uma metodologia probabilística com base na base de dados da ANEEL, onde a ideia é responder basicamente essa pergunta. Bom, se eu posso integrar aqui, qual vai ser o meu ganho de DEC? Qual vai ser, ou melhor, qual vai ser a minha redução de DEC? Qual vai ser a minha redução de FEC? Eu posso integrar aqui, a mesma pergunta. E a que custo? Quanto de energia eu vou precisar ter para garantir essa redução? Tá? Então, basicamente, eu não vou estar entrando em detalhes aqui, mas a metodologia busca responder essa pergunta. Aqui já seria o resultado para um dos transformadores lá do conjunto Bagre, que eu acabei de mostrar. Então, só a título de exemplo, por exemplo, se nesse transformador eu estiver integrando uma mini-rede com recursos de 8 kWh, eu vou ter capacidade suficiente para estar atendendo esse percentil de 25%, ou seja, 25% das interrupções eu vou estar conseguindo suprir. De maneira lógica, à medida que eu vou aumentando a minha capacidade de armazenamento, eu vou atendendo um número maior de interrupções. Então, por exemplo, 53 kWh, eu vou estar conseguindo atender 90% das interrupções, e isso vai refletir numa redução mais acentuada do DEC do conjunto. Bom, aqui nós executamos aquela metodologia para todos os transformadores daquele conjunto Bagre. Tá? A ideia é, para cada transformador, você tem um valor ótimo de energia associada, que você tem que ter na mini-rede, e a redução esperada de DEC associada a ele. E aí você consegue, somando as contribuições das mini-redes associadas a todos os transformadores, ter uma redução de DEC que seria exatamente igual àquela que você precisa para atender aos requisitos da ANEEL. E aqui, a energia total que seria necessária de armazenamento para justamente atender esse requisito. Bom, esse gráfico aqui só ilustra de maneira mais didática, digamos assim, onde você pode estar integrando aquelas mini-redes. Aqui nós usamos um código de cores associado à capacidade energética da mini-rede. Tá? Então, você tem essa visualização topológica e geográfica. E aqui, já chegando ao fim da apresentação, a última pergunta que seria qual o potencial desse tipo de aplicação. Tá? Bom, eu mostrei para o conjunto Bagre, que é um conjunto bastante específico lá da Equatorial Pará, mas aí fica a pergunta, bom, e tem outros sistemas que eu posso estar aplicando isso? Como parte do nosso trabalho, nós executamos a mesma simulação para diversos conjuntos, onde você tem problemas de extrapolação de DEC, e aqui você tem qual que seria a energia necessária para a formação das mini-redes. Tá? Então, por exemplo, no conjunto Bagre, você precisaria de 497 kWh. À medida que você vai aumentando também o tamanho do conjunto que você está avaliando, evidentemente você vai precisar de montantes cada vez mais elevados de energia armazenada. Mas a ideia aqui da metodologia é você considerar a própria integração de mini-rede como uma alternativa. Então, não necessariamente, por exemplo, aqui o conjunto Eldorado 2, se eu quisesse entrar ou
me adequar ao estabelecido pela ANEEL apenas pela integração de mini-redes, eu precisaria de mais de 8 megawatt-hora de energia armazenada. Eventualmente, isso pode ser algo pouco provável de ser aplicável na prática. Mas você consegue avaliar, bom, eu tenho isso tanto de quilowatt-hora que eu posso estar utilizando, o quanto eu vou estar reduzindo de DEC e, eventualmente, o quanto eu vou poder complementar essa redução com outras alternativas de planejamento. Bom, para concluir, as mini-redes não isoladas têm um grande campo de aplicação nos sistemas de distribuição. A questão da inteligência delas é fundamental para a redução dos custos operacionais, otimizando o aproveitamento dos recursos. As estratégias de planejamento com vistas à confiabilidade são fundamentais para viabilizar a integração de mini-redes. Os custos de armazenamento ainda são um entrave, em grande parte dos casos. E a integração deve ser avaliada caso a caso, né? A ideia dessa nossa metodologia é trazer uma forma de você conseguir avaliar, com base na topologia do sistema, qual seria o resultado ou o requisito energético de maneira mais específica. Bom, obrigado. Muito obrigado também, Pedro, pela apresentação. E eu abro para algumas perguntas aí, se alguém estiver interessado em fazer a pergunta. Professor Ricardo. Obrigado. Obrigado, Pedro, por uma excelente apresentação e parabéns aí pelo seu trabalho e pelo título que você conquistou ontem. Custos é a parte principal aqui que você colocou como um dos para pensar, né? Os custos das baterias estão baixando numa curva de aprendizado muito semelhante ao que a geração fotovoltaica experimentou, né? Eu não sei se no seu trabalho você avaliou isso também no seu doutorado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa de como é que a redução de custos que se espera para as baterias vai mudar esse cenário aí. Obrigado, professor. Bom, nós fizemos essa avaliação de custo de sistema de armazenamento em baterias no doutorado. Bom, em princípio, o que nós avaliamos como, digamos assim, principal problema, na realidade, é o custo da interrupção em si. Tá? Então, em grande parte dos casos, aquela extrapolação de DEC e de FEC, a distribuidora vai preferir pagar a multa do que estar investindo em melhorias, em sistema de armazenamento ou, sei lá, qualquer outra melhoria associada para trazer aquela redução de DEC e de FEC. Tá? Sobre qualquer cenário de custo de bateria ou por comodismo ou porque é mais fácil fazer isso? Bom, para os cenários que eu avaliei um CAPEX de bateria atual de R$4.000 por quilowatt-hora e avaliei um CAPEX futuro de R$2.800 por quilowatt-hora, que seria o que a EPE traz como esperado em 10 anos. Tá? E mesmo para esse tipo de cenário, a viabilidade ainda é bastante restrita. São alguns casos bastante particulares. Para o caso da Equatorial Pará, que foi o meu estudo de caso, são alguns casos bastante específicos que você tem essa viabilidade. Então, você precisa que a bateria realmente baixe muito, 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 como o fotovoltaico baixou. Sim. Ou que o custo para a distribuidora aumente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário a fazer sobre isso, que foi muito boa a sua pergunta, tá? Porque realmente ele abordou isso no último capítulo da tese dele, né? E chegou a essa conclusão. Com R$4.000 hoje, praticamente é impossível. Com os 2.800 que ele avaliou, né, no cenário, seria possível em vários casos, lá no caso da concessionária que ele avaliou, mas eu acho que também seria possível em outros casos de outras concessionárias que não foram avaliadas. Tá? Em relação à multa, aquilo que a gente estava conversando aqui no início, o problema é que o nosso setor jurídico brasileiro, né,
é muito complicado, muito complexo. Você aplica multas, como nós aplicamos quando fizemos a fiscalização da antiga CELPA para a ANEEL em 2000, e era uma fiscalização com um intuito muito mais educativo do que punitivo. Ainda assim, havia casos que você tinha que punir, não tinha jeito. Eles receberam, na época, mais de R$300 mil de multa. Em 2004, que foi o último ano que a gente fez a fiscalização, porque depois a ANEEL disse que estava muito caro fazer a fiscalização, né? Aquela história, muda o governo, muda tudo. E aí, o que é que aconteceu? Eles ainda não tinham pago um tostão dos 300 mil de multas que tinham sido aplicadas em 2000, e, através de recurso do setor jurídico, já estava em menos da metade o valor que eles teriam ainda que pagar e ainda não tinham pago um tostão. Aí já viu qual é o incentivo para você fazer isso. Agora, uma outra coisa que o Pedro não mencionou, mas eu acho que é importante, que não só para a confiabilidade, no caso DEC, FEC e tal, mas também qualidade de energia, principalmente em pontas de rede, onde você tem problemas de regulação de tensão, frequência, e também eventuais serviços ancilares que podem ser prestados por essa rede, né? Dentre outras coisas que também eu acho que são importantes, né? Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Pedro? Então, mais uma vez, agradecemos ao Pedro aí pela apresentação, tá? E vamos chamar o próximo palestrante aí, o professor Dr. Gilberto Figueiredo Pinto Filho, da Universidade Federal Fluminense, que vai falar um pouco sobre a importância da regulação e como é que estão as coisas hoje. Obrigado, professor Pinho. Primeiramente, cumprimentar a todos os presentes. Bom dia a todos e todas. Agradecer pela presença aqui no workshop de difusão das atividades do projeto. Bom, eu fui apresentado, meu nome é Gilberto, sou professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, e vou mostrar aqui uma colaboração da nossa parte, aqui na parceria que temos já de muitos anos. Sou egresso da casa aqui do IEE e continuamos colaborando aí em alguns projetos. Bom, o tema dessa apresentação ele está mais focado na questão do armazenamento, no contexto regulatório, para inserir o armazenamento em mini e micro redes com geração distribuída. O histórico do contexto, né, de modificação dos sistemas elétricos de potência, que já foi mostrado aqui anteriormente, a gente foi mudando esse paradigma ao longo do tempo, principalmente a partir do início deste século, com a inserção da geração por fontes renováveis, por fontes intermitentes, tanto na parte centralizada quanto na parte em geração distribuída, que trouxeram novas características associadas a essas aplicações de fontes intermitentes. Tá? Diminuição da inércia do sistema é um exemplo que o sistema precisa lidar, está lidando com isso atualmente. Questões relacionadas ao fluxo bidirecional de potência, diminuição de corrente de curto-circuito, que vai afetar filosofias, estratégias de proteção, né, do sistema elétrico, como foi concebido. Questões relacionadas com congestionamento da transmissão, né, muitos empreendimentos acabam não conseguindo escoar toda a sua capacidade devido a essa situação. E também tem muita relação com a capacidade relacionado mais com o sistema de distribuição, né, capacidade de hospedagem, e também a inversão de potência, inversão de fluxo, que é uma justificativa que as distribuidoras estão utilizando atualmente para negar acesso de diversos projetos. Tá? Bom, e nesse contexto, a inserção dos sistemas de armazenamento nos diferentes níveis do sistema elétrico também podem trazer soluções para essas questões, né, que nós estamos tratando, somente relacionado ali à otimização do uso das redes em geral, seja ela de transmissão, de distribuição, que permite o maior escoamento das fontes renováveis de energia, contribuindo para a descarbonização da matriz elétrica e, consequentemente, mitigação dos impactos ambientais. Tá? Bom, o foco do projeto, deste projeto especificamente, né, aqui o IE, ele está... Opa, como é que eu volto? Aqui.
O IEE está envolvido, o Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos está envolvido em projetos que envolvem sistemas de armazenamento em diferentes nichos do sistema elétrico. Aqui a gente vai focar mais na parte da distribuição. Então, as atividades relacionadas ao estudo do contexto regulatório, tá? Envolveu uma prospecção de diversas normativas, procedimentos que já estão em vigor atualmente, além do nosso envolvimento nas tomadas de subsídios e nas consultas públicas para envio de sugestões. E, bom, até já peço desculpas de antemão, essa aqui provavelmente vai ser a apresentação mais chata, né? Falar de regulamentação, de norma, vai ter bastante texto, mas pode ser interessante para abrir a discussão. E nessa prospecção, as principais barreiras regulatórias que foram detectadas, tá? Nesse período, a gente consegue resumir mais ou menos em 5 pontos principais. Tá? O monopólio concedido às distribuidoras, né? De certa forma, engessa certas aplicações. Tá? A atual estrutura tarifária também, que é plana e volumétrica, ela talvez ali não represente muito bem a contribuição que esses sistemas podem trazer, tá? Da geração distribuída e do armazenamento, dependendo ali do horário em que você está operando. A questão da obrigação do mercado cativo, que nós estamos, de certa forma, presos a isso, então não dá tanta flexibilidade para tu tratares a energia de maneira diferenciada. Uma lacuna de procedimentos operativos específicos para a operação isolada, operação conectada, relacionada às micro-redes, né, as mini-redes, além da ausência de alguns mercados estruturados para serviço de suporte de rede, né, que isso aí também poderia ser explorado por consumidores e, no caso, prosumidores, né, produtores e consumidores de energia. Bom, mas, apesar dessas barreiras regulatórias que foram detectadas, tá, analisando de forma mais precisa as regulamentações, a gente enxerga também um caminho para a disseminação das micro-redes. Tá? Em primeiro lugar, nessa última reformulação, né, da regulamentação de geração distribuída, que agora está tudo concentrado na Resolução 1000, tá? Uma das novidades foi justamente a inclusão da geração fotovoltaica, tá, como sendo uma central geradora de fonte despachável e já diz exatamente o que ela precisa trazer de funcionalidade para poder ser considerada uma fonte despachável. Tem uma certa métrica em relação da possibilidade de geração de energia e a capacidade de armazenamento, mas, especificamente, você precisa ter um sistema de armazenamento com baterias para poder ser considerada uma fonte despachável. E isso abriu, logicamente, a possibilidade do controle local e da modulação dessa energia. Também, ela permite que a própria distribuidora, né, utilize essa funcionalidade nos seus estudos, né? Então, ao invés de somente, por exemplo, negar ou então fazer o orçamento de conexão, o parecer de acesso relacionado à rede, ela pode citar essa alternativa, né? Então, de que forma tu pode reduzir essa potência injetável de forma permanente, ou então reduzir essa potência injetável em dias e horários pré-definidos. E só quem pode dizer isso é a distribuidora, com os dados de monitoramento, os procedimentos operativos que ela tem. Tá? Então, isso aqui mais relacionado à Resolução 1000, tá? Que está em vigor. Um resumo, na verdade, do que a gente conseguiu detectar. Tá? Bom, por outro lado, também a mini-rede, na verdade, micro-rede, a definição que foi trazida diretamente para a terminologia do nosso sistema elétrico, ela já é prevista, né? Lá no módulo 1 do PRODIST, ela considera a micro-rede como sendo dotado, né, um sistema dotado de cargas, que também tem redes, né, recursos energéticos distribuídos, com a capacidade de operar isolado e conectado. Então, a gente tem essa previsão na nossa regulamentação. Acontece que isso ainda
direcionado, de certa forma, como é somente uma alternativa caso a rede não chegue lá, e não como uma solução que pode mitigar certos problemas operacionais que o distribuidor tem. Tá? Então, a gente tem o famoso MIGD, né? o microsistema. Ele necessariamente tem que ser uma microrrede de distribuição, mas uma microrrede não necessariamente tem que ser um sistema isolado. Então, a regulamentação ela já abre espaço para isso. Além disso, a gente tem também a possibilidade de agrupar centrais de geração distribuída. Então, você junta unidades consumidoras, centrais de geração, controlados por um centro de despacho. Um centro de despacho de geração distribuída, foi a novidade trazida, né? CDGD, que vai coordenar a operação desses diferentes micro e mini geradores. Né? Então, algumas observações, né, que de forma indireta, querendo ou não, é permitida uma operação de mini-redes. Então, você tem a previsão desse ente e pode operar. Né? É permitido, pelo menos, no nosso entendimento, tá? Uma vez que já há essa previsão de controle. E isso lá no módulo 1, né? Então, está definido lá no PRODIST, no módulo 1, esses entes. E quando a gente trata dos procedimentos operacionais, dos procedimentos operativos, fica muito clara, né, qual é a função desse centro. Ele vai fazer a gestão técnica, a gestão administrativa, e tem as suas funções pré-estabelecidas. Então, é um controle de despacho. Tá? Logicamente, isso foi pensado para a questão da micro-mini geração sem armazenamento, né? Então, isso é anterior a essa última mudança na regulamentação, que trouxe mudanças lá na 1000. Então, talvez até por isso é que uma das funções aqui é desconectar centrais geradoras, ou seja, eles só pensaram no constraint off, né? do sistema de distribuição. Não tinha essa concepção de que o sistema de armazenamento ele poderia atuar não para desconectar, opera isolado e armazena essa energia para posteriormente ser utilizada. Tá? E leva, né, traz para essa central, para essa operação da central geradora, para o ente que vai operar, a responsabilidade, inclusive, se tu estás com a tua central geradora isolado, né, que a gente permite isso, você pode ter uma central geradora e isolar ela do sistema. Tá? Então, isso, querendo ou não, já é um controlador da mini-rede. Né? Pode ver em diversos trabalhos, somente o trabalho do Pedro aqui, que foi apresentado ontem, que esse ente ele é importantíssimo, né, para a flexibilidade operativa. Tá? Inclusive, tendo a incumbência, né, de fazer o controle automático da geração. Tem que ter tudo direitinho, os índices de frequência, né, índices de indicadores de tensão também, então tudo precisa estar muito bem estabelecido. Nesse caso, repassando à central geradora essa responsabilidade. Esse entendimento ele acabou seguindo no atual ciclo regulatório da ANEEL. Né? A gente terminou agora, dia 30, foi o prazo da consulta pública 39, na segunda fase, né, da consulta pública 39, e ficou muito claro que, apesar de ter sido criado o ente, armazenamento e tudo mais, né, mas ainda se tem uma visão muito que aquilo é registrado como uma central geradora, aquilo vai ser um produtor independente de energia. Então, a agência reguladora está indo nesse caminho, apesar de que já há brechas na própria regulamentação que tu pode tornar isso não somente como um simples gerador, como um simples consumidor, mas um ente que pode ser ou um armazenador pleno ou então uma microrrede, né, que é a definição, inclusive, eu acredito que mais adequada, tá? Mas isso já é opinião pessoal. Um outro ponto também interessante e recente, né, nessa modificação regulatória, e agora já está relacionado com a 1009, né, que trata da comercialização da energia elétrica, você já permite
contratar energia elétrica proveniente de micro e mini geração. Distribuidoras podem fazer isso. Tá limitado a uma certa fatia do seu mercado cativo, mas existe essa possibilidade. Tá? Você precisa fazer um processo, né, de chamada pública, né, a distribuidora apresentando esse interesse. E o interessante, e até dialogam com a apresentação que foi feita aqui anteriormente pelo doutor Pedro, que a concessionária ela tem que demonstrar, né, que essa contratação vai alcançar, né, um dos objetivos que ele define, né, como sendo primordiais. E aqui embaixo, aqui, ó, melhoria dos indicadores de continuidade de serviço e distribuição, a DEC e a FEC. Então, a gente tem, por um lado, a academia demonstrando essa viabilidade técnica, né? Estamos atrás da viabilidade financeira, econômica, mas isso, em pouco tempo, acredito que já vamos estar bem próximo do que aconteceu com a solar fotovoltaica. Por outro lado, a regulamentação ela já te dá oportunidades, né, de, inclusive, aplicar esses estudos. Então, o que está faltando? Né? Aqui, falta somente esperar a boa vontade da distribuidora, ou a gente precisa de mecanismos regulatórios que incentive isso de maneira mais incisiva, como aconteceu com a micro e mini geração distribuída fotovoltaica. Então, bom, a gente tem o tempo do coffee break, tá? Não quero atrapalhar. Eu vou indo para o... Eu preparei, na verdade, 2 apresentações, acho que ficou muito longa, então vou fazer a primeira conclusão, depois, talvez, nas discussões, a gente fale da consulta pública, né, que terminou há pouco tempo. Então, nesse contexto, o que a gente enxerga assim, como principais conclusões dessa análise que foi feita no projeto? Né? Então, apesar de alguns impedimentos, né? Então, existem ainda alguns impedimentos, mas impedimentos que, como a regulamentação está um pouco aberta, inclusive pode ser caso de uma contestação jurídica e tudo mais. Então, eu não entendo como impedimentos 100%, tá? São lacunas, na verdade. E tem nichos que podem ser discutidos. Tá? Então, você quer incluir mini-redes no sistema de distribuição. Tá? Já existe uma previsão técnica para operar de forma flexível a redistribuição, muito motivada, como eu falei, pela inserção da micro mini geração, mas todos esses conceitos eles podem ser estendidos para a mini-rede. Não tem impedimento em relação a isso. Tá? Inclusive, com obrigatoriedade de contribuir ativamente com a operação da rede, controlando suas variáveis, né? Tendo a necessidade, como o Marcelo falou anteriormente, né, o professor Marcelo falou anteriormente, a necessidade dessa troca de dados. Tá? E, atualmente, a agenda regulatória, esse ciclo regulatório da ANEEL, ele está direcionando o entendimento dos sistemas de armazenamento ou como entes autônomos, ou então como entes associados a unidades consumidoras. Tem até os conceitos de SAI autônomo, SAI colocalizado, né, com ou sem MMGD, sendo que talvez isso foi uma oportunidade, talvez perdida, né, pela agência, de entender que já há uma previsão também para a questão das micro-redes. Certo? A gente fez nesse projeto, no âmbito desse projeto, né, no contexto desse projeto, e também do outro projeto de P&D, também está na sua fase final de execução, fizemos 2 contribuições, tá, regulatórias, uma tomada de subsídio, na verdade, uma consulta pública do Ministério de Minas e Energia para o leilão de reserva de capacidade, né, que é específico de armazenamento. Então, inserimos as atividades do projeto nisso. E também, mais recentemente, na consulta pública 39, né, também relacionada ao sistema de armazenamento, só que da agência reguladora. Então, tivemos também essa atividade no projeto. Agradeço aí a atenção. Acho que eu fiquei no tempo. Meu e-mail eu esqueci de colocar, mas qualquer coisa a gente conversa aí depois, tá? Perfeito, Gilberto. Muito bem no tempo. E muito obrigado aí pela apresentação. Já temos uma pergunta aqui do professor Roberto Ziles.
Bom, obrigado, professor Gilberto, né, pela apresentação. A gente está no tempo, não vamos se preocupar com o tempo, talvez mais ainda por coffee break, como você mencionou, né? Mas talvez para motivar as perguntas, tá? Por que você não apresenta as contribuições que foi feita para 39, que já foi apresentada quase numa forma de normativa da ANEEL, que é o ponto de vista que a gente vê que poderia ser sugestões que praticamente facilitaria coisas, né? Não sabemos se a ANEEL vai acolher ou não. Isso aqui talvez suscite mais discussão apresentando isso daí, se tu tiver ela disponível aí. Eu deixei aqui de backup algumas questões relacionadas à agenda regulatória, tá? Eu não coloquei toda aquela nossa contribuição, né, que foi um pouco ampla, e tem questão em que artigo muda, em que cláusula muda e tudo mais, tá? Mas o ciclo que está sendo finalizado agora em 2024, ele abordou todas essas questões, né, relacionadas à terminologia, à outorga do armazenamento, tem a parte de reversíveis também, tá? A parte de EUST, né, então os encargos do sistema de transmissão e distribuição, e questão também, né, de serviços auxiliares. Então, ficou mais focado nisso, essa última modificação. Ele traz uma definição para o sistema de armazenamento de energia. Por exemplo, essa que eu coloquei aqui é a nossa, essa aqui é a nossa. Ela tinha uma sugestão mais para inserir todo o processamento, né, da energia. Então, ele cria o sistema de armazenamento de energia elétrica, que, na verdade, essa ideia do ente armazenamento, ela já tinha surgido, outros também fizeram contribuições, a gente falando aqui da nossa, mas, logicamente, é uma contribuição da sociedade, outros entes também fizeram, mas foi uma contribuição nossa de, entre aspas, criar um agente armazenamento, né, para ele não ser tratado especificamente ou como gerador ou como consumidor. Então, ele vai ser um agente com funcionalidades flexíveis, né, que eles têm a possibilidade de alocar temporalmente uma energia que foi gerada principalmente por uma fonte despachada, renovável, e posteriormente despachar isso de forma ótima na rede, seja qual o nível dela, né? Ele define esse sistema de armazenamento de duas formas, né? Ou colocalizado ou autônomo. Colocalizado ou uma central geradora ou a uma unidade consumidora sem micro ou mini geração distribuída. Nesse caso, ele diz que não pode injetar na rede quando está sem micro geração distribuída, então, que é até uma questão discutível, né? Uma questão discutível isso aí. Então, do ponto de vista do agente, né, ele deve ter as suas premissas lá, dizer, não, a gente não pode congestionar a rede, já está consumindo, já está pegando a rede, consome aí e tudo mais, mas, de certa forma, limita, né, a possibilidade dos sistemas. E também colocalizado com micro, mini geração. Tá? E, logicamente, que nisso está incluso a questão dos veículos elétricos, né? Então, os veículos elétricos, das estações de recarregamento, veículos elétricos, as baterias dos veículos elétricos, que não deixam de ser um sistema de armazenamento. Tá? E cria também essa figura aqui do SAI autônomo, que até, de certa forma, é interessante, né? Então, você ter esse ente que pode, por exemplo, participar de diferentes procedimentos operativos, por exemplo, desafogar certos trechos de linha, seja na distribuição, na transmissão. Por outro lado, não deixa fechado e não integra isso aos sistemas de distribuição e transmissão como ativo, então está mais relacionado a nível de investidor, que é interessante, né? As pessoas têm que investir, tem dinheiro, investe. Mas também ele pode ser um ente sistêmico, né? Ele pode estar ali dentro do planejamento da distribuidora ou da transmissora e virar um ativo, né? Todos nós pagamos por isso, né? Não é a distribuidora que tira o dinheiro do bolso, né? Pelo contrário, né? A gente viu aqui o exemplo da Enel, né? A maior parte do lucro está voltando para a Itália, né? Quem paga os investimentos somos nós, como consumidores, né? Tá? Então, por que isso não entra no planejamento? Aí tem questões relacionadas à forma de contratação, né? Então, o SAI ele vai ser contratado, parte de demanda, por exemplo, injeção e consumo,
Então, tivemos também contribuições em relação a isso. Vai usar a rede, ok, contrata, demanda e tudo mais. Mas, por exemplo, em termos de modalidades tarifárias, né, ele faz resumindo, né, ele faz qual seria o maior EUST, né, se consumindo ou se injetando. Isso, de certa forma, direciona para o consumindo, porque no consumindo ele também vai contar a tarifa volumétrica. Então, dificilmente vai cair só no injetando. Aí ele vai enxergar E é como, né? A gente interpreta isso, pelo menos, né? Ela está enxergando o armazenamento como uma unidade consumidora. Né? Você diz, olha, modalidades tarifárias aplicáveis a unidades consumidoras, respeitando os subgrupos tarifários. Tá? Então, está aplicando como consumidor, né? Uma energia que você não está consumindo. Na verdade, essa energia está sendo estocada. O investidor vai ter que internalizar as perdas. Isso aí não vai ser 100%. Né? Internaliza as perdas. Tá? E que foi isso aí? Aqui é mais a questão de como tarifa. Né? Então você identifica o maior EUST. O maior EUST entre geração e consumo. Então, assim, são diversos pontos, né, que estão abertos agora, vamos dizer, aguardando a resposta da agência dessas contribuições. Tá? Como é que a gente está aqui? Abre para mais uma pergunta. Daí, eu já estou concluindo? Não, acho que eu já estou concluindo aqui. Deixa eu ver. Em termos de conclusões, esse que o professor perguntou, tá? Esse ciclo ele não considerou a possibilidade de armazenamento como ativo, dia de transmissão e transmissão. A outorga desse sistema é como gerador. Ele precisa ser outorgado como gerador. Tá? O nosso entendimento limita as possibilidades. Aí, sugerindo aí um tratamento regulatório específico. O fatoramento por volume da energia consumida, principalmente no mercado cativo, não vai ser atrativo. Simplesmente não vai ser atrativo, a conta não vai fechar. Tá? E um outro ponto, né? A proposta abre a possibilidade do sistema de armazenamento prestarem serviços ancilares. Mas em nenhum momento houve um direcionamento de reestruturação desse tipo de serviço. Aí eu trago um exemplo que até a gente discutiu num projeto anterior, que foi logo no início da concepção desse serviço aqui de reserva de potência operativa, que inicialmente entrou de uma forma, se eu não me engano, era tudo ESS, mas agora entrou como serviço ancilar. Oficialmente é um serviço ancilar direcionado a termoelétricas. Então, a gente, por um lado, está remunerando com os trade-off de eólica e de fotovoltaica. Então, você diminui geração, não dá. Aí você paga ali, remunera. Aí, na hora que precisa, quando tu fazes o ordenamento do despacho, está precisando de energia, não vai ter eólica fotovoltaica, talvez, naquele momento. Né? Aí vem para o RPO. O RPO é térmica. E a gente está pagando 130% do CVU, porque a regulamentação permite. Né? E quando tu vai olhar para esse megawatt-hora pago, mesmo o armazenamento com um valor elevado hoje em dia já começa a se tornar interessante. Mas a gente não quer que ele se torne interessante porque estamos pagando uma energia muito cara para a térmica. Né? Ele quer que a gente torne interessante para os preços abaixarem, estarem junto ali próximo de eólica e fotovoltaica, e aquilo ali no seu conjunto, geração, armazena, injeta depois, ser mais interessante do que um preço, vamos dizer assim, padrão para aplicações térmicas, né? Que é o que resolve o problema na hora do sufoco. Então, a gente teve essa percepção também. Tá? Então, precisa aprimorar essa regra dos serviços ancilares, né? Do SAI autônomo, do SAI colocalizado. Então, ele permite, mas não aprimora as regras. E remunera muito pouco certas situações. Aí ficam lacunas, né? O SAI vai ter que contribuir para regulação primária. Ele pode contribuir, mas hoje em dia não é remunerado. Então, como é que vai ficar essa estrutura? Né? Tá? Permissão para negociar essa energia com consumidores especiais. Então, ele trouxe essa possibilidade. A mesma regra do PIA. Né? Então, tu pode negociar com consumidor especial. Te permite, mas como é que tu vai comprar essa energia? De que forma? Né? Como? Vai para leilão? Não vai? Vai para o Mercado Livre? Vai para o spot? Então, isso aí precisa de mais esclarecimentos. Tá? Além do que eu já comentei de reestruturar as regras de prestação de RPO.
Eu acho que, em suma, foi essa a nossa contribuição, especificamente para a consulta pública, né? Além de ter ressaltado, né, que não houve uma abordagem específica para micro mini redes, né? Então, como é que você vai operar ou não? Isso aí simplesmente não teve nessa minuta de resolução. Exatamente. Muito boa a sua resposta, Gilberto. Alguma pergunta a mais? Pois não? Bom dia, professor Gilberto. A gente também vem Roberto, te apresenta só. O nome é a instituição. Sei que a gente já se conhece há 20 anos, mas eu sei, não mas custa nada. Bom, eu sou o Dr. Roberto Valer, CTO da Huawei Digital Power. Bom, parabéns o trabalho que vocês fizeram aqui. A gente também vê a consulta pública como um grande avanço na regulação da parte de armazenamento. Existem pontos que a gente ficou surpreso, por exemplo, a parte da inibição do sistema de baterias na tarifa branca, com o sistema gigante, né, que são, de certa maneira, consumidores que têm um desconto especial e que justamente poderiam ser beneficiados com arbitrar energia com as baterias, né? A parte justamente do processo de outorga, considerar o SAI, né, como eles estão chamando, né, como um PI é um ponto de bastante atenção. Para um certo nível de negócios é muito favorável, principalmente porque você não quer colocar isso dentro de um monopólio, como seria na distribuição ou na transmissão, e você precisa todo um arcabouço um pouquinho mais profundo para ver um agente armazenador, como existe em outros países. Tá? A parte de serviços ancilares é uma coisa que a gente também está também prestamos bastante atenção, porque não estão definidos exatamente como vão ser feitos, nem como, para mim, como vão ser remunerados. E a gente que é da área técnica sabe que cada tipo de serviço ancilar precisa de um dimensionamento diferente, seja injetando potência reativa para uma relação de tensão, injetando potência ativa para uma relação de frequência. Então, tem que estar bem esclarecido, porque o sistema de armazenamento tem que ser preparado justamente para entregar. Ele é especificado de acordo com as aplicações, que ele vai ser utilizado. Não é que qualquer sistema de armazenamento pode fornecer qualquer coisa, né? Atender qualquer tipo de demanda de serviço ancilar. Eu ia perguntar se vocês também mapearam, né, a nota técnica 92, que ela nasce da portaria 770 alguma coisa, que é justamente o leilão de sistemas isolados, né, o SISOL. E acho que, apesar que não é uma oportunidade claramente para baterias, o fato de já estimular até um 25%, 20% de penetração de fontes renováveis, né, para várias comunidades da região amazônica, vai precisar de baterias. Então, não sei se vocês chegaram a enxergar isso, né? Não sei se é parte da apresentação, se não, a gente pode conversar mais na frente. Não, especificamente da apresentação, não, né? Mas assim, aí é opinião pessoal já agora, né? Eu vejo esse ciclo agora, talvez ele tenha sido feito de forma um pouco atropelada, vamos dizer assim, né? Porque certas coisas que foram percebidas, que passaram batidas, por exemplo, você está definindo lá o armazenamento como um PI, né? E isso vai ser aplicado ou não lá no sistema isolado, por exemplo, no sistema isolado. Mas não está definido qual é, assim como tem para as outras fontes, né, quais são os níveis. A partir de tantos megas você vai conectar em tanta tensão. Então, ficaram ainda lacunas que eu acredito que durante esse próximo segundo ciclo, vamos dizer assim, tá? Mas na apresentação a gente não tratou especificamente da proposta do leilão de isolados, tá? Daí a gente pode conversar um pouquinho. Ok, Gilberto, obrigado pela pergunta também, Roberto. Mais alguma? Bom, se não, eu gostaria de também fazer um comentário. Em relação ao que ele falou aí, um dos problemas que eu vejo na nossa regulamentação é o problema da estrutura tarifária plana, né? Ensaiar a brincadeira lá da tarifa branca, mas, né, não vejo grandes coisas aí. Eu acho que isso precisa ser estudado, precisa mudar. A previsão de mini-rede também, que ele falou, está previsto e tal, tem regulação, mas, como ele mesmo falou, a regulação é muito ruim e a regulação está aberta, né? Então, tipo assim, olha, você pode contratar uma mini-rede, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, tá, mas detalhes, como, né? Como, quando, onde, por quê. E aí, se não fechar isso daí, não adianta, porque fica tudo aberto, né? E me lembra
uma coisa quando era menino, que a gente chegava com informação pela metade, e a minha avó dizia assim, numa igreja, não sei aonde, colocaram não sei que santo. Quem rezasse não sei o quê, ganhava não sei quanto. Tá? Então, mais ou menos essa ideia que está a regulação na parte das micro-redes. Professor Ziles, fique à vontade. Eu não comentei também que está no relatório, né, da questão do projeto lá da Copel, que acabou não indo para frente, né, essa questão e está muito relacionado também ainda com o valor base do megawatt-hora, né, e não houve interessado, simplesmente não houve interessado, né. Então, não tem lá já fizeram vários leilões e entrava em empresa, não sabia direito o que era que tinha que propor. Eu participei de alguns como consultor lá, para depois desistir, que eu digo, não, olha, nós estamos só perdendo tempo aqui. Bom, mais um comentário, como o doutor Roberto Valer comentou, que eles também devem ter feito contribuição, suponho que a VEG também, PHB também. É mais uma observação para todos nós que estamos aqui, é que a gente não está participando mais ativamente nas consultas públicas, né? E uma participação do elemento neutro, como pode ser aqui o nosso grupo, na construção da parceria com o Federal Fluminense, às vezes vai botar lá, a gente faz uma contribuição e põe não considerada, entende? Então, acho muito, muito importante com as empresas que estão aí, a gente, quando sai uma consulta pública, se reunir e fazer uma discussão. Se a gente deixar só para as associações que estão representando o setor, que também estão super ocupadas, nós estamos ocupados, as empresas estão ocupadas, nós estamos perdendo uma oportunidade para ser escutado, né? Porque senão as contribuições que vão, no caso da transmissão, a transmissora põe uma coisa muito específica do negócio dela, ela não olha integralmente. Então, eu pediria que as empresas que estão aqui, né, que quando tem uma consulta pública, a gente promover uma discussão e socializar para atender e poder ser escutado, né? O professor Pinho falou da 493, né? Nós fizemos contribuições e foi lá, não considerada. Né? Bom, sabe, não considerada, claro, a gente não quer ter a razão, mas a consulta pública ela só vai ser, né, vai ter força quando a sociedade se manifestar, né? Eu já fui tão não considerado que eu já nem sei mais o que eu faço. Nesse último ciclo, Pinho, a gente também ainda teve a contribuição na tomada de subsídios 11 de 2020, foi aquela de serviços ancilares, lembra? Que era para reestruturação de serviços ancilares, a gente estava no contexto de um país de armazenamento também, viemos contribuição. E eu acho que nessa não houve nem resposta, né? Eles passaram direto do ciclo regulatório da tomada de subsídios para a consulta pública e eu não lembro de ter visto uma análise das contribuições dessa TS. Então, de fato, eles chamam a sociedade para discutir, né? Então, de fato, precisa ter essa interação maior entre os entes para fazer força ali. Não para ficar certo, não para ser o certo, né? Mas deixar mais democrática o entendimento, pelo menos. Não, essa ideia que o professor Ziles falou, que já foi feita em algumas outras oportunidades, a gente já fez, de juntar grupos, para não fazer, por exemplo, eu dou a minha sugestão, o professor Ricardo dá dele, o grupo dele, e assim cada um, aí a outra empresa dá dele, mas juntar grupos e dar claro, tem que chegar num acordo, né? E dar uma contribuição que mostrar, olha, não foi só o grupo X, ou o grupo Y, ou o grupo Z, tá? Foram 10 grupos que estão, né, de acordo. E aí talvez o não considerado seja um pouco mais considerado. É um exemplo, claro, que teve, e a gente, inclusive, reunidos aqui, vários grupos, né, e depois aquilo se espalhou e reproduziu, foi a 482. A 482 a gente fez uma pressão, né, e foi considerado muito das coisas que a gente fez. Eu acho que a gente está faltando um pouco nessa colaboração, centros de pesquisa e empresas, né, que têm a solução técnica, a gente vai escutar hoje à tarde, tá, para participar mais ativamente das consultas. O que a gente tem notado desde 2020, a gente vem tendo contribuição, simplesmente são os elementos neutros, né? Então,
acho que é muito importante a gente voltar e contar, talvez, com a Associação Brasileira de Energia Solar, de fazer essa recuperação dessa interação universidade e setor produtivo. Só para não dizer que nada foi aceito, o ente armazenamento também foi uma coisa que a gente brigou lá desde 2020. Eu acho que foi um dos primeiros entendimentos do grupo, né? Então, foram 3 e agora, pelo visto, também não só a gente, né? Vários agentes relacionados e interessados nisso, né? Alguns não estavam tão interessados, mas isso aí teve um entendimento. Não foi um entendimento mais adequado no nosso entendimento, mas já é alguma coisa, já é algum avanço. Só um complemento ao que o professor Ziles falou, porque o que ele falou da 482, na realidade, ela começou bem antes, né? Não foi como estão fazendo agora, vamos fazer uma resolução para tal coisa e abre uma consulta pública. Ela teve reuniões no Ministério, ela teve reuniões. Da mesma forma, quando foi aquela outra da 84, né? Que o professor Ziles coordenou o grupo de trabalhos, eu participei, o professor Ricardo participou, um monte de outros pesquisadores e pessoal da empresa participaram. A gente fazia reuniões lá no Ministério em Brasília, né? E levou um ano nessas coisas, né? E até chegar. E aí, quer dizer, já saiu muito mais redondinha, né? Do que as outras que não foram feitas assim, né? Que foi nós fizemos aqui uma resolução, está aqui, joga para o pessoal e agora diga o que vocês acham. E aí a gente dizia o que é que a gente achava e eles diziam assim, não considerado. Então, a 482 foi feita, talvez, de uma maneira muito mais coerente. Tá? Bom, então, agora eu gostaria de convidá-los... Estou liberado? Sim, senhor. Muito obrigado. Dando sequência aqui à nossa programação, nós vamos ter um coffee break agora, muito bom aí fora. Tá? E, em seguida... Eu gostaria que o doutor Alex e o doutor Pedro, mais ou menos, se levantassem aí para o pessoal ver. Tá? Doutor Alex, doutor Pedro já viram, né, o doutor Alex? Eles vão, após o coffee break, eles vão liderar uma visita aqui a 2 partes, 2 projetos do Instituto. Tá? Então, um grupo vai acompanhar o doutor Alex, outro grupo vai acompanhar o doutor Pedro, né? Essa visita vai durar, talvez, aí uns 20 minutos ou isso, e depois trocam os grupos, porque não dá para levar todo mundo para mostrar uma coisa num grupo grande. Então, a gente vai dividir em 2 grupos. O pessoal que é daqui do Instituto, o pessoal que é egresso daqui, normalmente já conhece tudo, né? É mais para o pessoal visitante mesmo, o pessoal de fora. Então, no coffee break ali, vocês procurem o doutor Alex e o doutor Pedro. Eles vão dividir nos 2 grupos. Faz a apresentação de um, a visita de um, a visita do outro, e, quando acabar, trocam os grupos, e aí faz de novo a visita no mesmo local, só com os grupos diferentes. Tá? E, em seguida, a visita, nós teremos um intervalo para almoço, né? E, às 13h30, né, pontualmente, nos encontraremos aqui para seguir com a programação. No caso, é uma mesa redonda, né, que vai envolver aquelas 3 empresas que o professor Ziles mencionou, a PHB, a HAL e a VEG, e depois seguimos também com as palestras. Então, agora, bom coffee break para todos, boa visita aí, procure o Alex e o Pedro, bom almoço, e 1h30 estaremos aqui firmes e fortes, se Deus quiser.